E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre este assunto. Eu já ouvi o irmão protestante falar da seguinte forma, eu acho também que você já deve ter ouvido, né? O irmão protestante falar assim, mas lá acontece curas, né? Lá, eu digo assim, lá nas denominações, né, protestantes. Ah, lá o pastor ressuscitou uma criança, né? Ah, lá o pastor operou lá uma cura. Lá teve uma expulsão, né, dos demônios. Lá teve isso e aquilo, né? Lá o pessoal se converte e tal. Com relação, né, para dizer assim, com relação a esse derramamento do Espírito Santo. Que algo acontece nas denominações protestantes com relação, né, aos dons do Espírito Santo. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Com relação aos milagres, há de se investigar, porque muitas das vezes é pela sugestão, né, pela palavra do pastor, né, por aquele fervor que o pastor falou ali, pode desbloquear, né, a pessoa e determinadas curas acontecer. Então isso é normal, isso é normal. E com relação aos dons mesmo, um dom verdadeiro, vindo do Espírito Santo, pode ocorrer né, nas denominações protestantes? Eu creio que sim, eu creio que pode acontecer. Mas isso não é um pretexto. Mas o irmão protestante tem que entender uma coisa, né? Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, né, quando São Paulo está falando sobre os dons de servir na comunidade, né, o Espírito Santo dá essa capacidade aos seres humanos, né, para ser usado na comunidade, né, em um só corpo, né, como Paulo vai dizer aos Coríntios, né? Confira aí na sua Sagrada Escritura, 1 Coríntios, capítulo 12, leia o capítulo inteiro com relação a isso, que você vai entender que aquilo ali está falando, que aquilo ali é católico, né? Ali está falando sobre a Igreja Católica, né? Há um só corpo, né? Há um só corpo. Todos nós somos o corpo de Cristo. Individualmente, nós somos membros desse corpo, né? Nós não somos, cada um individual, a igreja. Cada um individual, nós não somos o corpo, né? Somos o corpo de Cristo juntos. Juntos, todos juntos, nós somos o corpo, como o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, né? Capítulo 12. E individualmente, somos membros desse corpo. Agora, separado, nós não somos nada, né? Não existe, né, membro fora do corpo, né? Então quer dizer que há um só corpo. São Paulo deixa muito claro, né, lá em Coríntios, capítulo 12, né, 1 Coríntios capítulo 12, que há um só corpo. Né? Em outras passagens da Sagrada Escritura também vai falar, há um só corpo. E quando um membro sofre, todos sofrem juntos. Quando um membro é honrado, todos se alegram. Ou seja, isso é católico. Isso é a fé, beleza da fé católica. Quando o católico celebra um santo, quando um santo é honrado, quando alguém é honrado, todos se alegram com ele. Isso, para você ver, é um corpo. É um corpo. Então, se o irmão protestante, em corpos diferentes, né, várias denominações, não sente a mesma coisa, né? O protestante não sente a mesma coisa que o católico, porque separado do corpo não sente nada, né? Não sente nada. Individualmente, somos membros desse corpo. E quando você é membro desse corpo, você é honrado junto com esse corpo, ou você ou você padece junto com esse corpo, né? Não é verdade? Quer dizer que isso é a beleza, né, da fé católica, né, da fé católica. Enfim, né, quando o irmão protestante diz que, olha lá, aconteceu isso e aquilo, Deus não retira esse dom que o Espírito Santo derramou sobre os humanos, Deus não retira, né? Tem pessoas que receberam o dom, vai dizer lá em Coríntios, né, capítulo 12. Tem pessoas que receberam o dom da cura, outro dom da profecia, outro dom da administração, outro dom de interpretação, né? Quer dizer que são vários dons. O que acontece é que o irmão protestante, ele confunde, né, esses dons que Deus derramou sobre a sua igreja, sobre a comunidade, e confunde com liberdade para, né, cada um fundar a própria igreja, independente da outra. Não se comunica com a outra, não está em comunhão com a outra. Cada um tem uma doutrina diferente.
Então isso não tem como fazer um corpo desse jeito. Não existe um corpo mutilado, né? Membros separados do corpo não faz parte do corpo, né? Quer dizer que o apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios capítulo 12, fala com muita clareza. Nós somos um corpo, juntos, né? E individualmente somos membros. Mas daqui separado nós não somos nada. Separado do corpo, nós não fazemos parte do corpo de Cristo, né? Da comunidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E como comunidade, o que acontece com um membro repercute, né, em todos os outros membros. É assim que é a beleza da fé católica, né? E o irmão protestante, ele confunde, né, esses dons, né, que foi derramado pelo Espírito Santo com a liberdade de cada um fundar a própria igreja. Paulo diz, cada um recebeu o dom da cura, outro dom da profecia. Já pensou se cada um que recebeu o dom achar que é para si mesmo, né, e vai lá na prefeitura, como eu estou acostumado a dizer, e registra lá uma nova comunidade. Porque eu recebi o dom da cura, eu recebi o dom da palavra, então eu vou lá e pego aquilo para mim, como pessoal, né, e vou lá fundar a minha própria igreja. Mas aí é onde está a grande traição a nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dons foram derramados para ser usados, né, na comunidade de nosso Senhor Jesus Cristo, né, na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não há mais necessidade de nenhum ser humano fundar, né, a própria igreja, porque recebeu o dom da palestra, né, recebeu o dom de cantar. Quantas pessoas a gente já ouviu falar aqui? Eu já ouvi depoimento, né, de protestantes que deixou a igreja porque queria tocar no grupo de oração e não tinha espaço, aí foi para outra denominação. Mas não tinha espaço por quê? Porque ele não procurou se entender, né? Quer dizer que aquele dom de tocar, aquele dom de cantar, né, foi para uma denominação. Não foi para isso que Deus te deu o dom, né? Não foi para fundar outra igreja. Como eu disse, né, não há necessidade nenhuma, né, de fundar uma outra igreja. Fundar uma outra igreja, né, é um desrespeito a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só Ele provou ser Deus, né? Morreu e ressuscitou por cada um de nós. Então Ele enviou uma igreja. Então a necessidade de nós irmãos aqui ser unidos por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi, né, Jesus Cristo mesmo quem disse que haverá um só rebanho, né, e um só pastor. Então, a Sagrada Escritura vai dizer, né, guardai-vos, né, dos que causam divisões. Causa divisões, ou seja, é uma igrejinha numa esquina, outra igrejinha na outra esquina, uma com doutrina totalmente diferente, não faz parte do mesmo corpo, né? Porque o que um sente, o outro não sente, o que um é honrado, o outro não é honrado. Então, é um corpo, né? Várias denominações diferentes uma da outra, independente uma da outra. Isso não é católico, né? Isso é a divisão que o inimigo de Deus, né, causou, né, nessas pessoas. Como na rebelião de Coré. Né? Se você procurar aí rebelião de Coré lá em número 16, né, você vai ver. São descendentes de Coré. Né? Eles trazem essa semente da divisão. Né? Uma doutrina diferente da outra. Ou seja, não faz parte do corpo de Cristo. E julgam no que, porque eu faço cura, porque lá teve uma cura, porque lá teve uma interpretação, porque lá teve algo sobrenatural, eles julgam aquilo como uma aprovação de Deus. Mas não é uma aprovação. Deus não vai tirar o dom, né? Mas aquele dom, repito, não é para fundar a própria igreja. Um exemplo. Se você for, né, por exemplo, você vai comer uma fruta, né? Uma manga, por exemplo, né? O mesmo gosto que tem aquela manga, né, no paladar de um santo, tem no paladar de um grande pecador. Deus não vai retirar, né, o sabor da manga, né, o sabor das coisas que é próprio do nosso corpo, né? Deus não vai retirar conforme a nossa santidade, né, ou os nossos pecados. Deus não vai tirar, né? Então, se você recebeu o dom de falar bonito, de pregar, né, mas foi para ser usado na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós juntos somos o corpo de Cristo. É para ser usado aí, para todo o corpo sentir. Deu para entender, meus irmãos? Para todo o corpo sentir, né, a presença de cada um individualmente, né? Somos membros, mas separados somos nada. Então, o irmão protestante
confunde isso aí, confunde esse dom que ele recebeu, né? Confunde esse dom para ir para as denominações, ou, mais grave ainda, para fundar a própria denominação, faltando com respeito com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, que já fundou a igreja. Então não há mais necessidade nenhuma de um homem comum fundar uma igreja, né? Uma doutrina diferente, totalmente, né, contrário às Sagradas Escrituras. É o tal do iluminismo, né? Quer dizer que você prega bem, você já comentaram aqui nos meus vídeos, né? Você poderia ser um presbítero, você poderia ser isso e aquilo. Para quê? Para que eu me encha de orgulho, acho que sou alguma coisa e já vou fundar uma igreja, ou eu vou trabalhar em uma denominação fundada pelos homens e trair nosso Senhor Jesus Cristo, que fundou, né, a igreja para a salvação de todos. Então, meus irmãos, é isso aí. O protestantismo, né, nasceu desse iluminismo. Até hoje, né? O cara sabe tocar bem, o cara sabe cantar bem, sabe falar bem. Então na igreja católica eu nunca vou ter espaço. Aí se enche de orgulho e vai para as denominações. Mas isso, repito, né, é uma traição ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo falou para os coríntios, né? Esses dons é para ser usado, né, na comunidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa comunidade já foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Já existe. Não há necessidade de cada um fundar a sua própria igreja, a sua própria denominação, com doutrinas diferentes, independente uma da outra, porque aí não é um corpo, né? O que se passa em uma denominação protestante, o que acontece lá com aqueles membros, a outra comunidade não sente nada, né? Não sente nada, não fica triste e também não se alegra com nenhum membro daquela comunidade. Então, não é o corpo de Cristo. Veja, Paulo diz claramente, né, 1 Coríntios capítulo 12, né, no versículo 26, vai dizer que o corpo é assim, né, quer dizer que quando um padece, todos os membros padecem. Quando um membro é honrado, todos os membros se alegram. Isso é próprio de um corpo, né? Isso é próprio de um corpo. E isso, né, é católico. A gente vê isso na Igreja Católica, com muita clareza. Mas nas denominações protestantes, não acontece nada disso. Não tem essa comunhão. Por quê? Porque são separados do corpo de Cristo. E aquilo que está separado do corpo não é membro do corpo. Entende? Aquilo que é separado do corpo não é membro do corpo. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis deixar nesse vídeo. Com relação a isso, o irmão protestante falou para mim que por que acontecem essas coisas lá? Acontecem porque Deus não retira, né? Deus não retira o dom que ele deu, né, aos seres humanos. Mas não confunda, né, esse dom, não confundir, né, esse dom com a liberdade de fundar a própria igreja. Porque daí, né, é uma traição a nosso Senhor Jesus Cristo, que já fundou a igreja. Não há mais necessidade do homem fundar uma igrejinha de esquina, uma denominação. Não há necessidade do homem fazer isso. Só faz isso por orgulho, porque foi vencido pelo orgulho. O diabo conseguiu enganar essas pessoas. E é importante isso que eu estou fazendo aqui no canal, é importante o que outros irmãos católicos estão fazendo, para ir, né, abrindo, né, os olhos desses nossos irmãos protestantes, porque tem muita gente ainda para voltar para casa, para entender que, em primeiro ponto, entender que foram enganados, e ser humilde o suficiente para começar a estudar a fé católica, né? A partir do primeiro passo é entender que foram enganados. Entendendo que foram enganados, começa aos pouquinhos a estudar a fé católica e retorna para casa. Porque os dons que você recebeu, meu irmão, foi para você usar na comunidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele já fundou essa comunidade. Repito, né, o corpo é esse. Né? O corpo é essa fé católica, aonde um padece, todos padecem juntos. Aonde um é honrado, todos são honrados juntos. E no meio do protestantismo é impossível isso acontecer, porque são milhares de denominações protestantes. O que acontece ali naquela comunidade protestante, a outra não fica sabendo, a outra não se importa. Quer dizer que são individuais. E a Sagrada Escritura fala claramente que há um só corpo. Né? Todos juntos somos, né, o corpo. Individualmente, né, somos, né, os membros desse corpo. E separados não somos nada. Separados não tomamos conhecimento do que acontece, né, naquele corpo. Beleza, meus irmãos? Então essa é a mensagem que eu deixo nesse vídeo.
Se você não é inscrito ainda no canal, né, se inscreva, compartilha aí com os seus amigos, né? Deixa aí um joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.